36, versículo 1. Nós vamos ler os versículos que eu vou ler e depois vocês vão considerar a Bíblia aberta, esse mesmo livro, que nós iremos contextualizar e trazer a história, em nome de Jesus, narrada aqui pela minha vida nesta noite. Hoje é a primeira noite desse propósito que desde novembro que nós estamos em oração. A obreira Márcia, o evangelista Moisés estão orando a Deus por isso, fizeram uma campanha de oração e de jejum, e eu creio que Deus ele está nesse negócio, amém? Nesse negócio, louvado seja Deus, né, dona Zil? Como é que está a senhora hoje? Graças a Deus. Posso lá tomar uma água gelada? Louvado seja Deus, amém? Deus é bom o tempo todo, igreja, o tempo todo Deus é bom. Apesar de nós muitas vezes não sermos coerentes com Ele, Ele sempre é bom, amém? Deus, Ele faz de tudo para que nós não passemos mal, mas infelizmente a nossa robustez de pensamentos faz com que nós achemos que somos maiores do que Deus na realidade. Não sabemos nada, Ele sabe de tudo, amém? Capítulo de número 36, versículos 1 a seguir. Eu vou ler o título: Senaqueribe cerca Jerusalém, a oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaqué desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sabna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Amém? Que confiança é essa que há em você? Que confiança é essa que você exerce, se não há providências desse Deus qual você tanto confia? Essa foi a afronta levada por Rabsaqué pela vontade do rei da Assíria, Senaqueribe. Amados, o rei Ezequias, ele começou o seu reinado com 25 anos de idade, sentando assim no lugar do seu pai, Acais, que estava sentado no trono desde quando tinha 20 anos de idade. E 700 anos antes da vinda do Cristo ressurreto, isso aconteceu nos meados do século 9 e 6. E Ezequias, no teu primeiro reinado, ou melhor dizendo, no teu primeiro ano do reinado, ele destruiu todos os altares de deuses estranhos que estavam ali dentro daquela cidade, qual teu pai mesmo tinha levantado. E também ele encerrou cultos de idolatria, e ele começou a levantar altares para adorar o verdadeiro Deus. Ezequias tinha uma vida contrita com Deus, era responsável com as coisas de Deus, e as responsabilidades deles chegou aos ouvidos de Deus, sabendo Deus quem era Ezequias. Ezequias, quando ele adoece de uma doença terminal, mortal, Deus envia até o seu palácio, dentro do quarto dele, ele já estava acamado, e manda avisar a ele o seguinte, por intermédio de Isaías, o profeta. Isaías disse: olha, ponha em ordem a tua casa,
porque esta doença é para a morte, você não viverás. A Bíblia vai dizer que Isaías vai embora. Imagino eu, pelo grau de amizade que eles tinham desde a infância, Isaías não suportou ficar diante daquela cena, naquele momento com o rei Ezequias, e ele se afasta daquele local, imagino eu, imediatamente, sem nem olhar para trás. Só que quem tem intimidade com Deus, Deus ouve as orações. Ezequias pôs a sua cara na parede, e a Bíblia vai dizer que ele chorou copiosamente, a ponto de que quando Isaías, o profeta de Deus, estava próximo ao portão de saída, Deus disse: Isaías, volta até o rei Ezequias, porque dele ouvi a oração, chegou aos meus ouvidos, e diga a ele que acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. O conserto que Deus queria na vida do rei Ezequias não era por algo de errado que ele estava cometendo ou fazendo, não. Foi Deus mandando ele preparar o reinado do teu filho, Manassés, que a Bíblia vai dizer que não foi um bom rei como seu pai. E o rei Ezequias não entendeu aquela mensagem, mas ele continuou com seu reinado, continuou com seus 15 anos de vida, continuou com sua história. E de repente ouve-se que o rei da Síria estava se aproximando de Jerusalém. Ele já tinha tomado 10 tribos. Era um homem bastante inteligente, Senaqueribe, meticuloso, articuloso, determinado na arte da guerra. Era o soldado, ou melhor dizendo, o exército, com os soldados mais bem preparados da época. As suas fardas ou as suas roupas eram as melhores roupas, a saber, o seu calçado era de um couro legítimo e de, louvado seja Deus, de dupla resistência, da qual era para que ele andassem nas rochas, em águas e em todos os lugares, e não sofriam como os outros soldados dos outros reinos. Um capacete de bronze bem afinalado aqui na cabeça, tinham as melhores espadas, os melhores escudos, as melhores flechas e arcos, os melhores cavalos, como eu disse, a carruagem, enquanto os soldados do exército adversário tinha um cavalo diante da carroça, ele tinha 4 cavalos, e nessa carroça obtinha-se 4 guerreiros, com escudo, com lanças, flechas, espadas, e com aquelas bolas de ferro. Era um exército que ninguém na terra na época queria enfrentar. Só uma província, um povo que deu trabalho ao rei Senaqueribe, foi os da Babilônia. Mas mesmo assim, ele conseguiu vencer e destruiu. A Bíblia vai dizer que quando Ezequias sabe da aproximação do rei Senaqueribe, ele, para amenizar as coisas, para evitar o confronto, ele oferece ouro, prata, tudo que em Jerusalém tinha, porque ele já sabia também que Senaqueribe já tinha usurpado 10 tribos de Judá, as 10 tribos. E o que acontece naquele dia é algo fantástico, porque não tinha mais recursos, não tinha mais o que fazer, não tinha mais como obter vitória, e ele se sentiu naquele momento incapaz. E Deus, ele vai agir. Quando você declara a Deus que não tem mais jeito, quando você declara a Deus que não tem portas de saída, quando você declara a Deus que você está morrendo, quando você declara a Deus que o diabo está ganhando a batalha, ele vai se levantar e vai resolver a tua causa. Como eu disse, existia um ato de teocracia na época. Todo o reinado de Jerusalém, ele era redigido pela vontade de Deus, era Deus quem ditava as normas através dos profetas. Por isso que eu disse, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Triste a nação de quem está lá em cima, segue a outros deuses. Mas infelizmente, nem todos pensam assim. E a Bíblia vai dizer que quando um homem, um rei, um líder, ele tem a presença de Deus na vida dele, a nação também vai bem.
e vai conquistar aquilo que de bom Deus guarda para nossas vidas. E o que é que Deus não pode fazer? Deus pode tudo. No capítulo de número 36, versículo 13 a 22, vamos falar como Rabzaque, ele afronta o rei Ezequias pelo mandato do rei da Assíria, e como ele diminui aquele homem em tudo quanto ele cria num Deus todo-poderoso e o Deus de vida. Olha o que diz o versículo número 13, o início das afrontas. Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, na língua local, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saia a mim, e coma cada um da água, beba, coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de mosto, louvado seja Deus, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Farvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses? País, louvado seja Deus, os quais livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos. Mas eles calaram-se e não lhe disseram nada, palavra alguma, porque havia um mandado do rei dizendo: não lhe responda nada. Então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sabna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaque, ou seja, foram afrontados. Quantas vezes somos afrontados diariamente? Olha a palavra do rei, guiado pela vontade de Deus. Disse aos seus súditos e servos que foram de encontro: Rabzaque, não diga nada a ele, deixa ele falar. Tudo quanto ele falar, você tão somente vai reportar a mim, mas não diga nada. Só que eles tiveram uma atitude nobre, que quando eles chegaram diante do rei, a Bíblia vai dizer, versículo 22, então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo e Sabna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaque. Eu não sei em que momento da sua vida você está vivendo, ou em que anos vocês estão vivendo de lutas, perseguições, de planos completamente destruídos, sonhos que não se concretizam ou se realizam, coisas que muitas vezes faz de conta até que vai dar certo e de repente dá errado. Alguém se levantando contra a sua vida diariamente, ou em tempos determinados, e você não consegue, louvado seja Deus, dar um passo à frente daquilo que você quer. Às vezes você está até planejando algo, mas sempre chega alguém e lança uma palavra de desânimo, de derrota. De repente, quem sabe uma enfermidade para com a sua alegria. Uma notícia da medicina ou do médico chega, aí você está com esse tipo de doença.
Toma cuidado, porque essa enfermidade vai te levar à morte. De repente destrói todo o teu plano, todas as tuas perspectivas de vida, tudo aquilo que você tem projetado. Você começa a pensar: eu vou morrer amanhã, eu vou morrer depois da manhã, eu vou morrer sexta, eu vou morrer sábado. Ei, a última palavra, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Quem sabe já não disseram a você: olha, o patrão disse que seus dias da empresa estão contados. Eu estou vendo que fulano todo dia vai levar um recado seu ao patrão. Cuidado. Olha, estou vendo que estão chegando os vizinhos aí, estão dizendo que vão invadir tua casa. Olha, estou sabendo aí que tem uma vizinha aí que todo dia quando você sai vai para tua casa fazer fuxico com tua esposa, tentando destruir teu casamento. Apresente essas afrontas a Deus, porque é o único que pode resolver. O rei, instruído por um profeta sábio, um homem de Deus conhecido como Isaías, ele manda que os seus súditos fiquem calados. E eles assim fizeram e voltaram com suas vestes rasgadas. E outra coisa, quando você se cala, Deus nunca se cala diante da sua afronta ou quem estão te afrontando. Deus sempre vai reverter o quadro. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 37, versículo 1 até o 7, ó. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes também junto com os homens, e se cobriu de saco de pano grosseiro, e entrou na casa do feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o rei enviou a Elequim, o mordomo, e a Sabna, o escrivão, e aos anciãos e os sacerdotes, cobertos de sacos de panos grosseiros, Isaías, filho de Amós, do profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupérios, ou seja, de afrontas, pessoas que estão ofendendo e tirando, louvado seja Deus, a sua honra, querendo te desmoralizar, e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e forças não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus com ouvidos faze a oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá o rumor, e voltará para a sua terra, e far-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Trocando em miúdos, Ezequias, fica em paz, porque o meu Deus, Ezequias, que eu sirvo, o Deus que nós oramos, mandou te dizer que vai fazer com que esse rei volte para a tua terra, perdendo a batalha, e Deus vai te exaltar, Ezequias. E te digo mais: na terra dele, ele vai morrer ao fio da espada. Então não tema contra quem se levanta com sua vida, porque Deus, ele já se encarregou de lutar a sua batalha. Larga essa espada que está em tuas mãos. Larga esta palavra de afronta que você quer lançar de volta. Larga a ira, a intriga, a conspiração. Deixa nas mãos de quem pode resolver, sem precisar que você se envolva. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra potestades e principados. Então a luta não é tua. Senaqueribe, louvado seja Deus, não afrontou. Ei, você. Senaqueribe afrontou o Deus vivo, e contra Deus ninguém pode. Podem até se espalhar um pouquinho, mas na hora certa Deus age. Pode até se espalhar um pouquinho,
pode até te humilhar, tirar a sua honra, pode até falar de você, dizer que você não presta, que você é perdedor, que você não vai ter êxito. Pode até dizer quantos dias para você ver a queda dele, quantos dias para você ver a queda dela. Se Deus estiver no negócio, Ele segura, se possível for, até uma nação. Então não perca os seus pensamentos e não deixe essas variações de pensamento perturbar a sua mente. Confia em Deus, confia no Senhor, porque é Ele quem guerreia nossas batalhas. Deixa as afrontas, deixa as pessoas falarem. Quantas coisas Senaqueribe mandou que Esabaqué falasse ao conselheiro, ao homem que enviou o rei Ezequias. Quanta humilhação, quanta palavra de desmotivação, quanta humilhação, quantos sorrisos eles devem ter dado ali. Continua na perseverança, que no momento certo Deus vai mostrar quem é Ele. E todos aqueles que se levantaram contra o povo do Deus vivo, Ele vai se levantar e vai fazer com que caiam em derrotas. Versículo 37, versículo 14 a 17. Aí agora você tem que tomar uma atitude de adorador. Você creu, rasgou suas vestes, porque o rei naquele momento ele disse: agora eu não sou mais rei, agora eu sou um servo. Rasgou, botou pano de saco grosso e se prostrou diante de Deus. Mandou o recado ao profeta. O profeta disse a ele: olha, assim diz o Senhor, não tema à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. Falou: ei, cair morto a espada na sua casa. A palavra de Deus não volta vazia. Eu estou vendo nesta geração tantas pessoas blasfemando de Deus na rede de televisão, em TikToks, em YouTuber, em todas as áreas, principalmente por causa da política. Ah, meu amigo, você pode bulir com o político que você bulir, mas não mexe com Deus vivo não. Porque quando a mão de Deus desce, não tem Satanás que possa tirá-la lá de cima de você. Mexa com todo mundo, bula com todo mundo, do presidente ao general do exército, dos três poderes, da aeronáutica ou da marinha, mas não mexe com Deus vivo não. Não mexe com Deus da Bíblia não. Vou repetir de novo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque se não tivesse Deus, Ezequias estava morto naquele dia. Se não estivesse nos rudimentos da vontade de Deus, Ezequias estava perdido e morto. Mas tinha Ezequias sentado no trono de Jerusalém, e tinha um Deus sentado no trono da glória, porque a teocracia, ela falava alto. Abandara mandagas, canta na voz. Versículos 14 do capítulo 37 e 17. Tem atitude. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Aprende uma coisa em nome de Jesus: quando mexem com você, não mexe com você. Se você serve a Deus, estão mexendo com o Deus da sua vida. Então, olhe a sutileza, olhe a sapiência, olhe as qualidades da carta, das frases que o rei Ezequias leva até o Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos e da terra. Tu fizeste do céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras
que aquele que me afronta se levantou contra mim, mas foi o Senhor que lhe humilhou. Deus, Ele vai agir quando você se colocar na presença dEle com respeito e dignidade. Então, ele acreditou nas palavras do profeta, orou a Deus e disse: agora é com o Senhor. Ah, Senhor, mas tem 10 anos o processo, mas tem 15 anos, tem 20 anos, não tem mais jeito, não tem mais volta. Quem disse você que não tem mais jeito? Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono do tempo. 1000 anos para Ele é como um dia só. Enquanto você está passando o perrengue, 1, 2, 3, 4 anos, Ele está orando como na viração do dia. E no momento certo, quem sabe no meio-dia de Deus, Ele vai se levantar e vai pôr em suas mãos os seus adversários. Olha o que Ele diz no versículo 29 a 38 do capítulo de número 37. Amém? Capítulo 37, versículo 29 a 38. É uma leitura um pouco extensa, então vou tentar ler vagarosamente para que vocês entendam e eu também. Por causa da tua raiva contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até aos meus ouvidos, e eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viesse, e isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e segai, plantai vinhas e comei os frutos dela, porque os que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião. O que escapou, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade e nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Eles dormiram, estavam se preparando para a guerra no dia seguinte, mas nem acordaram, porque Deus entrou com providência. Eu não sei qual é o caso, eu não sei qual é o problema, eu não sei o que está te trazendo insônia, mas se você crer, durma em paz, que de manhã Deus te dará teus inimigos nas tuas mãos. No arraiar do dia, quando aquele que te afrontava, ele vai ver que Deus é na tua vida, quando nele não vai haver mais fôlego de vida. E pensa que Deus não vai se vingar, não? É aquilo que eu digo: Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele venceu vários reinos, sitiou várias cidades, humilhou vários reis, sentou nos tronos dos reis fazendo algazarras, humilhando, arrastando, quem sabe, pelos cabelos, pelas roupas. Mas quando ele foi mexer com o povo errado, tudo deu errado para ele. Eu vejo as pessoas cantando de galo aí: espera. Eu vejo os crentes alvoroçados: espera, o tempo é de Deus, não é do homem. Não adianta nada disso. Deus ainda está no controle de tudo. Sabe qual é o mal? É que o homem quer trabalhar no lugar de Deus. É que o homem quer agir no lugar de Deus. Deus está lá, igreja, sentado, esperando o momento de Ele agir, a hora certa. Versículo 36. Então
saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens, 1.000 soldados. E quando se levantaram pela manhã, quem se levantou pela manhã? Você acordar de manhã, Deus vai te mostrar o que Ele fez na sua vida. Eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Agora olha o que aconteceu. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus próprios filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat. E, louvado seja Deus, Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar, porque em Senaqueribe não havia mais fôlego de vida. Deus disse a ele que ia matar ele na cidade dele. Se levanta contra Deus não, ou contra o povo de Deus não, e pior ainda, não levanta afronta contra Deus não, porque Ele está no controle de tudo, igreja. E quando a igreja se põe na presença de Deus de joelhos, aqueles que se levantam contra a sua vida tende-se a cair nas mãos do Deus vivo. E aí diz a palavra: ai daquele que caia na mão dos Deus vivos. Olha o que ele diz para finalizar, 43:13 do mesmo livro de Isaías. 43:13 diz assim, vou me adiantar: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Deus vai operar esta obra na tua vida, que talvez esteja encalhada com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, com os teus opositores. Deus está dizendo nesta noite: se creres, verás o milagre de Deus. Vou ler de novo: ainda antes que houvesse dia, ainda antes que Ele criasse o sol, ainda antes que Ele criasse, louvado seja Deus, as nuvens, o céu, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou Ele já era Deus, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, ninguém impede. Daí, amém? Eu vou cantar um pedaço de um louvor que diz assim, ó: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo são provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca